Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o Devagar Quase Respirando. Eu sou Emília Alexandre. Se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Se não for, muito obrigado por estar de volta. E é isso. Teremos vídeo sobre maternidade. Passado o Dia das Mães, eu sei que demorou um pouquinho, mas teremos vídeo sobre maternidade. Esse aqui é um espaço quase terapêutico, quase integrativo, onde a gente fala de desacelerar, de respirar, de pelo menos tentar, de quase respirar, de refletir, de se entender, de se conhecer. Bom, maternidade, que coisa profunda, é muito profundo. Eu posso dizer que a maternidade era a gota que faltava no copo para eu entender a necessidade de respirar, ou a necessidade de pelo menos tentar respirar, a necessidade de entender quem que eu sou, onde eu tô, o que que eu tô fazendo. A maternidade abriu os meus olhos para a necessidade de estar presente no presente, de estar presente em cada ato, de entender o que eu estou fazendo. Durante muito tempo, até ser mãe, a gente vai vivendo, a gente vive os nossos sonhos, né? Ninguém nasceu quando se tornou mãe, a gente já era uma pessoa, né? A gente já tinha história, muitas de nós já tinham uma profissão, um trabalho, seus parentes, suas escolhas, né? Todo mundo já era alguém antes de ser mãe. E as pessoas falam, nasce um filho, nasce uma mãe. Ouvi dizer esses dias que aquela mulher que a gente era antes morre e nasce outra, né? Então, é uma morte para outra vida vir. Existem muitas coisas que são faladas sobre a maternidade. O que eu posso falar é que a maternidade, ela não revelou o meu filho para mim, ela me revelou, sabe? A maternidade escancarou a minha condição de mulher na sociedade que a gente vive, a minha condição de mulher no mercado de trabalho. A maternidade escancarou para mim mesma as minhas necessidades de proteção, de ajuda, de impor limites e de me respeitar. Então, eu acho que eu posso dizer que a maternidade me completou porque ela me impulsionou a buscar o que faltava para eu ser quem eu quero ser. A maternidade me deu a coragem de olhar para mim mesma e descobrir como eu realmente quero viver. A maternidade me deu a coragem de impor limites de espaços na minha vida, de liberdades na minha vida e de defender esses limites a qualquer custo, porque afinal, nos primeiros momentos ali, a gente e o bebê é a mesma pessoa, né? Então, desrespeitar um espaço meu, um limite meu, é desrespeitar aquele serzinho que depende de mim para absolutamente tudo. E eu acho que a gente consegue parar, olhar para trás e ver quantas vezes você impôs limites, esses limites foram ignorados e você permitiu ser violada, ser ultrapassada, ser desrespeitada, enquanto era só você. De repente, dentro daquele limite que você estabeleceu, tem um ser que depende de você e que nenhuma outra pessoa vai entender, mas você gestou e só você entende. E eu acredito que isso independa da forma que você gestou. O meu pingulitinho, o primeiro lugar que ele existiu nesse universo foi dentro de mim, foi dali que ele surgiu.
Eu acredito que a gestação, da forma que ela tiver acontecido, desde o momento que ela existe, só quem passa por ela vai entender o que aquela mulher faz por aquele ser. Acredito que a mãe que gestou de coração, né? A mãe afetiva, a mãe adotiva, as diversas formas de maternidade, a partir do momento que aquele elo se faz, só quem conhece, só quem é parte daquele elo vai entender o que você faria pela outra parte. Então a maternidade, ela me deu coragem, ela me deu força. A maternidade me mostrou o tamanho que eu sou, de verdade. Me mostrou capacidades muito maiores do que eu sabia que eu tinha. Eu passei uma vida sendo claramente admirada por algumas pessoas. Desde criança, eu fui uma criança muito inteligente, com notas muito boas, com muita facilidade de aprendizado, com conquistas no meio acadêmico, com uma profissão bacana. Eu fui socialmente me vendo capaz, mas eu tinha visto muito pouco da minha capacidade humana. A maternidade me mostrou que eu sou humanamente capaz. A maternidade me mostrou que o meu abraço é poderoso, que o meu olhar é poderoso, que a minha voz é influente. E era o que eu precisava, sabe? Era o que eu precisava para achar utilidade numa parte de mim que é realmente minha, não numa parte de mim que eu construí para viver em sociedade, não numa parte de mim que eu construí para estudar, não numa parte de mim que eu construí para trabalhar, nem na parte de mim que eu construí para me sustentar, para sustentar a minha vida material, mas na parte de mim que eu sou por dentro. Eu descobri que eu sou grande por dentro, eu descobri que eu sou capaz por dentro, que eu tenho poderes, né? Eu descobri que a minha humanidade é capaz de gestar, capaz de gerar, é capaz de dar luz, de cuidar, de proteger, de ensinar. E isso me fez ficar muito estudiosa, sabe? Dessa relação, assim. Eu fiquei muito preocupada com esse legado que eu vou deixar aqui na Terra, ao mesmo tempo muito preocupada com a proteção dele agora, com o cuidado dele agora, nesses primeiros momentos, que é muito pequenininho. E aí eu fui entender como eu realmente precisava estar inteira para ser mãe, para que esse ser humano comece a se fazer inteiro a partir de mim. Eu descobri que o primeiro olhar que ele conheceu foi o meu, o primeiro vínculo que ele tenha comigo, e isso é de uma responsabilidade muito grande, porque eu não vou ser o único olhar, não vou ser o único vínculo, mas eu sou o primeiro. Muito do que esse ser humano vai levar para esse mundo é do que eu passei para ele agora, né? A gente sabe o óbvio, né? A gente sabe do cuidado, a gente sabe do trabalho, a gente sabe da exaustão, do esgotamento físico e emocional que é a gente ser mãe. Mas, passado aquele primeiro momento ali do pós-parto, dessa novidade dessa pessoa na vida da gente, eu começo a entender uma responsabilidade mais profunda na formação do caráter de alguém, sabe? A pessoa, ela precisa dar conta de si, dar conta de quem ela é. Ela precisa entender que ela é alguém, que ela é útil, que ela tem um papel, e isso precisa ser mostrado de alguma forma. E eu percebi que a minha cria, eu chamo ele de minha cria chegou aqui, gente, sem saber nada, sem saber o que ele veio fazer aqui, quem que ele era.
E eu me percebi sendo a pessoa responsável por mostrar para ele de alguma forma que ele é alguém, né? Que ele está inserido numa sociedade, que ele tem um papel, que ele vai ter uma função, que ele vai descobrir coisas e que essas coisas que ele descobrir, ele vai ser capaz de desempenhar. E ninguém te ensina a comunicar isso dessa forma. Mas ao mesmo tempo, você percebe que só você é capaz dessa comunicação, né? A criança não entende, ela não fala, ela só te olha, mas ela reconhece o seu olhar. E a partir do momento que o seu olhar é o primeiro canal de comunicação que o ser humano entende, você tem a responsabilidade da mensagem que você vai passar ali. E hoje, com conhecimento prático, né, na parte emocional, mas estudando muito, né, algumas coisas da neurociência, da psicologia, lendo, né, ouvindo. Eu lembro das minhas amigas falarem que agora você vai começar a entrar na partolândia, depois num mundo que é só das mães, e eu realmente tenho mergulhado nesse mundo para aprender, para entender o que está acontecendo. E ali com profissionais e com outras mães, eu tenho percebido que é muito importante. É muito importante que exista esse canal de comunicação, esse olhar, esse sentimento. Ele não fala, ele não se consegue transmitir com a nossa linguagem de adulto o que ele quer, o que ele sente, o que ele pensa. Mas entre nós dois existe uma comunicação. E eu tenho muita responsabilidade hoje com o que eu transmito nessa mensagem. Porque ele precisa ser independente, ele precisa dar conta de si, mas ele ainda precisa descobrir que ele é ele precisa descobrir que ele é alguém, né? E aí somos nós dois aprendendo com que linguagem a gente vai conseguir falar isso um pro outro. Então hoje eu sei que o meu olhar fala, o meu sorriso comunica, o meu coração batendo é uma forma de linguagem, o meu abraço é uma forma de linguagem, porque eu sei que é extremamente importante que ele entenda que eu tô vendo ele. E eu vejo meu filho. Graças a Deus eu vejo minha cria muito. Eu preciso que ele entenda que ele está sendo visto, que ele está sendo olhado, que ele está sendo percebido, que ele ocupa um espaço, que o espaço dele precisa ser respeitado, que ele está no meio de um lugar onde as pessoas têm os seus espaços que precisam ser respeitados também. Por mais que hoje ele tenha demandas muito urgentes, muito específicas, por mais que hoje eu ou outros adultos precisemos dar prioridade aos cuidados com ele, aos poucos ele vai, né, tendo as suas pequenas autonomias até um dia ele ser ele por ele mesmo na vida dele. Mas para quando chegar lá, ele está inteiro, ele precisa ser validado hoje. Então, eu queria hoje dizer do quanto a maternidade exige que a gente pare e olhe para o que está acontecendo, que a gente respire. E é tão estranho dizer isso, porque tem dia que é tudo tão corrido, tem dia que a maternidade pede pra gente correr, tem dia que se a gente respirar demais, nada vai dar certo, nada vai acontecer. Mas por mais que exija que você vire um polvo com aquele monte de braço para pegar lenço, fralda e pomada e fechar o chuveiro e a banheira e balançar e guardar o peito, tudo ao mesmo tempo, por mais que seja assim, que a gente consiga respirar e entender aquele momento que está acontecendo, porque no meio daquilo tudo é necessário olhar para o outro ser, encontrar uma forma de que essa mensagem passe, comunicar para aquele serzinho que ele existe, que ele é capaz, e começar a validar essa criança, porque aquele bebê vai começar a se expressar de algumas formas
vai começar a ter os seus papéis, vai começar de pouco a pouco, dar pequenos passos, a desempenhar algumas formas, algumas ideias, até virar uma pessoa, um adulto, uma pessoa capaz. E tudo que ele vai ser lá na frente já está sendo construído por essa mensagem que você passa, sabe? Mas se você não para e não percebe esse momento presente, se você não consegue minimamente perceber o que está acontecendo, você não consegue construir esse canal de comunicação. Você não constrói essa conexão, você não constrói esse elo, você não percebe que o seu olhar comunica e você perde a oportunidade de dizer com o olhar que o seu filho está sendo visto, de dizer com um sorriso que ele não está sozinho, de dizer com um abraço que ele pode contar com você naquele momento que ele está precisando, sabe? De dizer com uma expressão que ele é alguém. A gente perde a oportunidade porque a gente está correndo. A gente está correndo com o prático, a gente está sem dormir, a gente está exausta, a gente está voltando a estudar, a gente está voltando para o trabalho, a gente está louca para voltar a conseguir passar um batom, a gente está doida para se encontrar. E eu tenho pensado muito, será que eu vou me encontrar algum dia? Ou será que eu nunca mais vou encontrar aquela pessoa? Antes de ser mãe, será que eu vou ser feliz encontrando uma outra pessoa? E tá tudo bem se foi isso. Mas a gente tá muito louca pra tudo da gente, ao mesmo tempo que se esses pensamentos sobre nós mesmos passam pela nossa cabeça, a gente se sente um pouco culpada, porque a gente vê uma fragilidade tão grande naquele ser que a gente acha horrível parar de pensar nele para pensar na gente. Mas aos poucos, com o passar dos dias, você vai entendendo que você continua sendo um ser humano, que você também precisa viver, que você também tem as suas demandas. Você vai se reencontrando no que é possível se reencontrar. Algumas situações a sociedade vai impondo que você consiga pegar no tranco, como por exemplo voltar a trabalhar. A sua saúde te impõe que você volte a se cuidar, a fazer atividade física. A sua saúde emocional, sua saúde mental te impõe que você volte a conversar com as suas amigas, a andar um pouco, a ler um livro, a fazer algo que você goste. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E precisa ir. Mas você precisa ir entendendo, vivendo o que está acontecendo. Cada momento, cada dia. E se você não percebe você não vai conseguir perceber o outro. Só que dessa vez, esse outro só conhece você. Esse outro só conhece essa mãe, de onde ele saiu de dentro ou de onde ele encontrou um abraço que acolheu, né? Seja qual for a forma que você se tornou mãe de um filho, aquele momento que ele chegou para você é o primeiro degrau da escada da construção do caráter dele. Olhe para esse momento. Respire nesse momento. Se a loucura da situação não te permite nem respirar direito, pelo menos quase respire, pelo menos tente, porque você vai achar um canal de comunicação para passar uma mensagem extremamente necessária para esse ser humano, de que ele é alguém, de que ele é importante, de que ele está sendo visto, de que ele ocupa um espaço na sua vida, de que ele ocupa um espaço naquele ambiente, ocupa um espaço nessa sociedade. E aos poucos ele vai entendendo, ele vai saindo para as ocupações desses espaços, enquanto ele vai se construindo, vai escolhendo, vai se formando, vai abrindo seus caminhos, mas é necessário que lá atrás alguém tenha contado para ele que ele era alguém.
alguém tenha contado para ele que ele ocupa um espaço. Ele pode existir. É aquilo de o óbvio precisa ser dito. É a única vez que é muito claro que o óbvio precisa mesmo ser dito, sabe por quê? Por quê? Porque aquele ser chegou sem ninguém contar o óbvio para ele. E ele não entende se alguém contar com a nossa linguagem verbal. E só a mãe vai conseguir estabelecer uma outra forma de linguagem para passar para ele a mensagem que ele precisa saber para toda a existência dele. Então, passado o Dia das Mães, eu queria dizer que esse momento é mágico, é caótico, é fisicamente pesado. A impressão que eu tinha é que tudo dentro de mim tinha saído do lugar fisicamente para uma pessoa existir. E depois que ele chegou, a impressão que eu tinha é que tudo dentro da minha mente tinha saído do lugar emocionalmente, para as emoções daquela criança existirem. E depois a impressão que eu tive era que a minha existência na sociedade tinha sumido para que fosse possível aquela pessoa existir. Depois eu fui percebendo que não é sobre isso. Ele é uma pessoa a mais que chegou. Ele não chegou para ocupar o meu lugar no mundo. E aí a gente vai entendendo, a gente vai conseguindo, né? A gente vai indo, vai crescendo, ele vai crescendo junto. Mas eu queria dizer que é transformador e que é motivador, né? Motiva a gente a entender, a pensar, a impor, a exigir o que for necessário para ser respeitado, para tudo ser o mais saudável possível para você e por ele. E que mais mães consigam entender a necessidade de se olhar, de olhar para si e para quem chegou, de entender a si e a quem chegou, de desacelerar, de viver aquele momento dentro do que for possível para aquela situação. Então respira, porque é difícil, mas é maravilhoso, é caótico, mas é libertador. Te consome, mas te constrói. Então respira e curte, que ser mãe é maravilhoso. Até o próximo vídeo.